Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. E já de antemão eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Meus irmãos, dando continuidade ao um estudo que eu estou trazendo aí, que tem como tema a justiça do Eterno na cruz e no juízo, parte final. Hoje é a parte final. E o texto principal se encontra aqui em Romanos capítulo 3, versículo 21, que diz assim, ó: Mas agora, lá no momento que Paulo escreveu, na época, naquele contexto, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, não é agora que Paulo está falando, está escrito aqui, agora, mas Paulo não está falando isso aqui agora. Paulo falou há 20 séculos atrás. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, a justiça de testemunhada pela lei e pelos profetas. Meus irmãos, hoje é a parte final desse estudo que estou falando a respeito da justiça do Eterno, na cruz e no juízo final que aconteceu no ano 70 DC. Então, observe, meu irmão, eu já falei sobre a justiça em que foi manifestada na cruz ou no madeiro, como você quiser falar. Entendeu? Então, observem, hoje nós iremos falar sobre a segunda manifestação, a justiça ali no juízo do Eterno, quando Deus usou a espada do general Tito Flávio Vespasiano, porque era desse jeito, era dessa maneira que o Criador usava a sua justiça, o seu juízo sobre uma nação, usando outra nação contra aquela nação. Então, o juízo final que aconteceu quando o Eterno usou o Império Romano contra Israel, abrangendo ali todas as nações, sim, ali foi a grande tribulação, a ira do Eterno que estava sobre aquela geração. Em Mateus 24, 21, a gente vê o próprio Yeshua falando sobre essa grande tribulação que estava no contexto ali do juízo do Eterno, quando Cristo veio num corpo glorificado. Observe que em Mateus 24, no versículo de número 21, olha, Yeshua estava ali, o Cristo da carne estava ali falando sobre o sermão escatológico. Ele diz aqui no 21, ó, porque nesse tempo, não é esse tempo aqui agora não, que o Cristo da carne está falando. Eu estou lendo aqui, ó, porque nesse tempo não, isso aqui está escrito algo que Mateus escreveu, que Cristo da carne, Yeshua, falou, meus irmãos. Não é agora que ele está falando. Isso aqui não é para os nossos dias, não é para o nosso tempo, foi naquele contexto e aconteceu naquele contexto. Ele diz, porque nesse tempo, naquele tempo lá, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, aqui é o mundo cosmo, essa palavra mundo é mundo cosmo, até agora lá, não tem havido e nem haverá jamais. Então jamais aconteceria uma tribulação daquela, que aconteceu naqueles dias, que aconteceu naquela geração. Nunca se referiu aos nossos dias. A grande tribulação, o juízo de Deus, a ira do Eterno, nunca esteve dentro do nosso contexto em nossos dias, mas foi para aqueles dias. Então, meus irmãos, é muito claro quando a gente tem os olhos iluminados. Então, o juízo do Eterno foi o momento, foi a manifestação em que a justiça do Eterno foi manifestada de forma definitiva e pública, onde todos os olhos viram
até mesmo os transgressores, o exército do Império Romano, os soldados que transpassaram, né, o Cristo da carne. Então a justiça do Eterno no juízo final que aconteceu em 70 DC, há 20 séculos atrás, volta a falar isso, foi um julgamento para todos, de acordo com as suas obras, ou seja, e que foi registrado no livro da vida. Você está entendendo? Isso aconteceu na segunda vinda de Yeshua, de Alcha, né? Aí tem essa divisão aí de nomes, uns dizem que é Yalcha, outros dizem que é Yeshua, aí fica lá, sabe? E outros dizem que tem que falar o nome certo, tem que ser Yeshua, outro diz que tem que ser Yalcha, e tem essa briga toda aí entre os irmãos aí. E eu não quero entrar nesse assunto aí mesmo. O que interessa para mim é que eu sou filho de Deus, sou filho do Pai e ponto final. Não vai mudar a minha filiação em nada. Entendeu? Então veja, meu irmão, foi o julgamento para todos ali, de acordo com as suas obras. Isso aconteceu na segunda vinda do Filho do Homem, aquele que foi crucificado e ressuscitado. Entendeu? Então Cristo veio em juízo, num corpo glorificado, onde a justiça do Eterno, onde a justiça do Pai foi feita. Foi o dia da vingança do Senhor. Quando Cristo falou lá em Lucas 21, olha, Lucas capítulo 21, versículo 22, vamos lá, vamos voltar aqui atrás na fala de Yalcha, de Yeshua, como você quiser falar aí, meus irmãos. Olha aqui, ó, em Lucas capítulo 21, versículo 22, olha o que o Cristo da carne falou. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. E onde era que estava escrito? Na lei e nos profetas. Na lei e nos profetas, entendeu? Já apontava tanto para a manifestação do Cristo da carne, do Messias, do descendente prometido, que teve a sua manifestação ali na cruz. Tanto a lei e os profetas anunciavam, apontavam para Cristo na sua primeira vinda ali na cruz, onde ele ali foi inaugurada a graça, onde a graça e a misericórdia foi inaugurada ali na cruz, entendeu? Então, tanto a lei e os profetas apontavam para esse evento, como também apontava lá para o juízo final que aconteceu naquela nação, naquele contexto. É muito claro isso, meus irmãos. Não é trazer para os nossos dias. Nós hoje estamos vivendo o reino de Deus, entendeu? Em vida, no descanso do Pai. E quem tem os olhos iluminados entra nesse descanso, entra nesse repouso. Então, observem como isso é claro, meus irmãos, que contra fatos não há argumento. O meu pai Antônio, né? Ele dizia algo assim, uma palavra dele muito... que hoje até eu estava conversando com meus irmãos, e tem algumas pessoas que acham graça, né? É prego batido e ponta virada, meus irmãos. Não tem para onde ir. Então, a justiça do Eterno que aconteceu no juízo final em 70 DC foi como uma prestação de contas. Sim, foi uma prestação de contas. E teria que ser pagar, tinha que ser pago. Todas as contas têm que ser pagas. Você faz uma conta no comércio, você tem que pagar. Entendeu? Então, eles compareceram ao tribunal de Cristo. Foi eles que iriam comparecer, e não nós. Então, aqueles que creram nas Escrituras, aqueles que creram na palavra de Cristo, aqueles que creram nos ensinamentos de Paulo, nos ensinamentos dos discípulos, falando sobre o juízo que estava próximo, que deveria ser começado pela casa, né? Entendeu? Então já apontava para o juízo, para a justiça do Eterno, que veio também em 70 DC, quando Cristo veio num corpo glorificado. Então, meus irmãos, aqueles que não creram, aqueles que creram, né, quando começou o cerco em Jerusalém, fugiram, né? Eles correram para os montes na Judéia, como Cristo falou. Aqueles que não creram, eles foram mortos, foram presos, levados para outras nações. Então ali foi a justiça de Deus
que foi manifestada ali em juízo. Entendeu? Isso aconteceu há 20 séculos atrás. Então, no juízo final, onde aconteceu a justiça do Eterno, aconteceu aí a recompensa e a condenação. Sim, teve recompensa ali naquele juízo em 70 DC e teve condenação. Aqueles que creram, que aceitaram, né, que creram, né, no que Cristo fez na carne, creram, eles tiveram a sua justificação em Cristo e receberam sua recompensa, meu irmão. Sim, eles receberam sua recompensa. E enquanto que os demais que não creram receberam o quê? A ira, a justiça do Eterno, receberam a condenação. Então, no juízo do Eterno estava a misericórdia e a graça, entendeu? E a verdade que andava com a justiça divina. Ou seja, a misericórdia, a graça e a verdade andavam junto com a justiça do Eterno. A gente vê isso em Salmo 89, versículo 14. Olha, vamos lá para as escrituras. Vamos voltar um pouco. Salmo 89, vamos lá. Salmos 89, verso 14. Vamos lá. Salmos 89, verso 14. Olha o que está escrito no verso 14. Justiça e direito. Olha, justiça e direito são o fundamento do seu trono. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Tá entendendo? Andam juntas. Então, meus irmãos, a cruz e o juízo final foi uma moeda da justiça divina, meu irmão. Entendeu? Era a manifestação do Eterno. Então, meus irmãos, isso aqui é muito bom quando a gente tem os olhos iluminados, entendeu? Então, o juízo final foi onde essa justiça foi plenamente demonstrada e executada, onde houve uma separação daqueles que aceitaram, que creram o sacrifício de Cristo e dos que o rejeitaram. Aqueles que rejeitaram, que não acreditaram, meu irmão, no que Cristo falou, entendeu? Eles foram condenados. Sim, eles receberam a sua recompensa. Eles foram julgados. Ali estava a justiça do Eterno. Na justiça que aconteceu na cruz, entendeu? Houve um pagamento do preço do pecado para todos aqueles que creram em Cristo. Onde aconteceu a justiça, onde aconteceu a justificação e a reconciliação pela fé de Cristo. Entendeu? Então, a misericórdia e a graça estavam ali, a redenção estava ali na cruz, entendeu? É muito claro quando a gente tem os olhos iluminados, meus irmãos, a gente consegue enxergar isso. A justiça no juízo já foi diferente. Foi onde aconteceu a execução e sentença final para todos aqueles que viveram naquele contexto, onde aconteceu a recompensa e a condenação, como eu já falei aqui, definitiva e retributiva. Então, tanto a justiça do Eterno que aconteceu na cruz, como a justiça do Eterno que aconteceu no juízo final em 70 DC, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, a justiça do Eterno nunca foi e nunca é anulada, pois ela é satisfeita. Ela foi definitiva. Ninguém pode anular a justiça do Pai, a justiça do soberano. Então, meus irmãos, é essa palavra que eu quero deixar e aqui eu encerro esse assunto. Quem não assistiu a primeira parte, assista a segunda parte, assista a terceira parte, assista a quarta parte e também assista essa aqui, a parte final desse estudo. É muito claro, meus irmãos, e contra fatos não há argumento. É prego batido e ponta virada. Saudações de paz.